Chegamos a Berlim, a capital da Alemanha, uma metrópole vibrante, mundialmente conhecida pela sua força econômica, sua contribuição à arte, à cultura e à tecnologia. Mas, em um passado não muito distante, a cidade viveu tempos conturbados. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Alemanha estava arrasada e o país foi desmembrado em 2 blocos econômicos, um socialista e o outro ligado ao ocidente capitalista. Berlim, ainda em ruínas, foi dividida e mais tarde atravessada por um odioso muro erguida pelos russos, que acabou ganhando contornos cada vez mais tenebrosos com o passar dos anos. O muro acabou se tornando a materialização da polarização mundial entre o Ocidente e o Oriente, e Berlim acabou sendo o núcleo central da Guerra Fria, a ponto que Nikita Khrushchev chamou Berlim um dia de o lugar mais perigoso do mundo. Guten Tag, Berlim. O clima está muito mais frio, deve estar -2. Rapidinho, né? Ô, rapaz, todo serelepe aí. Agora a dica de tour. Existe um ônibus, você pode pegar o número 100, que ele faz um pequeno tour pela cidade e vai levar a gente para o outro lado, de lá da cidade. Que já eu vou dizer o que é. A gente vai guardar o 100 aqui no ponto. Agora vamos conhecer o Museu dos Aliados, que guarda um rico acervo sobre o papel dos aliados ocidentais na reconstrução da Alemanha. O local era o antigo cinema para os soldados aliados. Era conhecido como Outpost, posto avançado. No pátio externo temos as peças maiores que podemos ter contato. E aqui está o famoso Hastings. Era o avião que partia de Londres para Berlim, levando suprimentos, correspondências, suprimentos, alimentos para fornecer a alimentar o povo da Alemanha Ocidental. E aqui no pátio também tem um dos símbolos mais sinistros que tinha na Berlim. A presença sufocante do muro se estendia por mais de 43 quilômetros. Era um símbolo da opressão contra o povo berlinense do Oriente. E ainda existia as torres de observação, que os soldados da Alemanha Oriental chamavam de o pilar antifascista. Mais de 130 pessoas morreram tentando atravessar o lado comunista para o capitalista. Parece até meio piada de mau gosto, mas os comunistas chamavam as torres de observação como o último pilar contra o fascismo capitalista. E esse sim é o famoso Checkpoint Charlie. Esse é o original, da 3ª geração. O curioso é que você vê que ele se assemelha a um trailer, uma estrutura mais precária. Isso tudo realmente para dar aquela ideia de que tudo aquilo acabe um dia. As pessoas entravam, faziam a passagem do seu controle de passaporte e tudo mais e passavam para o outro lado. E Charlie, pelo alfabeto fonético da OTAN, o C é Charlie. Por isso que se dá o nome de Checkpoint Charlie, ou Checkpoint C, que era controlado pelos aliados. Agora vamos visitar o interior do museu. Comando dos aliados sobre Berlim. As ordens, as regras de conduta, como é que deveria ser a partir daquele momento, como é que o povo ia passar a agir. Eles estavam sobre as ordens dos aliados, né? Todas aquelas ordens antigas dos nazistas foram derrubadas, ou afinal de contas houve a desnazificação. E as novas ordens foram implantadas pelas forças que ganharam a guerra. A
Alemanha ela foi dividida sobre as forças de influência. Ao Oriente ficou a União Soviética e o Ocidente, Grã-Bretanha, França e Estados Unidos. Tudo iniciando a partir de maio de 45, quando foi o fim da Segunda Guerra Mundial. E aqui os jornais noticiando o fim da guerra, onde ocorreu a rendição incondicional do exército nazista sobre as forças aliadas. Foram as primeiras bandeiras a tremularem sobre a Berlim já derrotada. Essas bandeiras elas foram confeccionadas pelo povo berlinense por ordem do exército soviético. Declaração dos vencedores. Os alemães se rendiam aos aliados, sendo uma rendição incondicional aos novos termos. Essa era a nova ordem da Alemanha. Os alemães tinham que se submeter incondicionalmente a essas leis. Entre as primeiras foi a desnazificação da Alemanha, onde os principais acusados foram levados à corte de Nuremberg. Os aliados formavam um conselho de plenos poderes sobre o país. Dentro do museu, podemos verificar que as coisas começavam a voltar à sua normalidade, apesar dos traumas da guerra. E um retrato disso são as fotos de um casamento entre um soldado americano e uma alemã. Para você ver a dificuldade dos tempos, o tecido do vestido de noiva é feito de cortina, para a gente verificar como era difícil a coisa naquela época, né? Cortina. Tu vê o vestidinho das crianças, muito simples, né? Tudo feito de uma forma muito simples, né? Refletindo bem a dificuldade da época. Como tinha que reconstruir a Alemanha, tudo tinha que ser racionado. O plano de reconstrução era duro para o povo, né? Que já tinha sido sofrido pela guerra. Bom, e após o fim do casamento da União Soviética com os aliados, onde ela tomou para si o lado oriental, a primeira medida que ela fez foi interditar toda a fronteira de Berlim. Afinal de contas, Berlim estava encravada dentro do lado oriental. Ela passou a isolar a Berlim Ocidental, quando ela fechou todas as fronteiras. E qual foi a saída dos aliados para fornecer principalmente o carvão, que era uma fonte principal de energia e calor para o povo berlinense ocidental? Usar os aviões, como o Hastings, que está lá fora, ou o Douglas, que foi a forma de transporte aéreo. Isso incomodou demais os soviéticos, que passaram a considerar os aliados como vizinhos indigestos. E aqui estão os uniformes dos últimos comandantes do setor ocidental, sendo o francês, o americano e o britânico, os uniformes originais. E outra coisa curiosa que tem aqui é a fachada original do primeiro Checkpoint Charlie, toda em madeira, dando aquele ar bem de provisório. Lembra bastante aquela réplica que está na Friedrichstraße, que fica lá o pessoal tirando foto. O Museu dos Aliados conta em resumo a história com o fim da Segunda Guerra Mundial, a vitória dos aliados, a formação do Conselho para administrar e reconstruir o país que estava em frangalhos após a Segunda Guerra Mundial. Em 48, a União Soviética larga de mão o Conselho, toma posse do lado oriental, fecha as fronteiras e tudo para atrapalhar, tudo para azucrinar, fizeram de tudo para azucrinar a vida dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e da França. Então o museu conta bem isso, todo esse período de uma forma bem legal, com material de verdade da época. Vale a pena a visita, admissão gratuita. Vamos continuar o passeio?
Josef-Joachim-Platz. Zug nach Wittenau. Einsteigen. Guten Tag, Leute! Gente, vamos conhecer agora pedaços do Muro de Berlim. E a gente vai visitar hoje o Goethe-Garchens Berliner Mauer, que é um trecho do Muro de Berlim, que ficou como um monumento aos que pereceram tentando atravessá-lo. Aqui, que você está vendo essas estacas, representam onde o muro passou. Olha, ó. É um Flush Tunnel. Foi um túnel de escape que foi feito para as pessoas que pelo fugir da Alemanha comunista para a Alemanha capitalista. E aqui marcou tipo um memorial das pessoas. E aqui é uma foto clássica daquele soldado da DDR, né, da Deutsche Demokratische Republik, atravessando quando não era muro ainda, era só arame farpado. O Muro de Berlim, quando ele foi construído, ele separou famílias. Foram 28 anos com esse odioso muro que praticamente denunciava a decadência do sistema comunista da União Soviética. O Memorial do Muro de Berlim está localizado na Bernauer Straße, rua que tem uma história única e trágica. A rua Bernauer Straße marcava o limite entre dois bairros, e com a divisão de Berlim após a guerra, a rua acabou delimitando dois setores. A rua em si pertencia ao setor francês e os prédios no lado sul da rua pertenciam ao setor soviético. Até então, a vida transcorria relativamente normal, mas tudo mudou na noite do dia 13 de agosto de 1961, quando os soviéticos resolveram erguer um muro e as pessoas se viram da noite para o dia separadas dos seus amigos e parentes. Nesse dia, a rua foi palco de fugas desesperadas e dramáticas. Houve pessoas que, com cordas, desceram dos seus apartamentos para o lado ocidental do setor francês. Outras, literalmente, se jogaram das janelas. O governo comunista mandou cimentar as janelas dos apartamentos que davam para o lado ocidental do setor francês. E os apartamentos começaram a ser evacuados. Os moradores foram obrigados a deixarem suas casas para ir morar em outro lugar. O Memorial do Muro de Berlim, na Bernauer Straße, é um museu a céu aberto, que preserva a memória dos dias horríveis que foram impostos por um sistema cruel e ditatorial. Como é que esse muro surgiu? Bom, vou tentar resumir um pouco da história do muro. Bom, no final da Segunda Guerra Mundial, os aliados se reuniram, os vencedores da guerra, para discutir como é que ia ficar a Alemanha no pós-guerra, como é que eles iam reconstruir a cidade no pós-guerra. E assim eles decidiram e dividiu a Alemanha, do lado oriental todo do lado comunista. Os comunistas da União Soviética iriam reconstruir a cidade aos seus moldes e Estados Unidos, França e Inglaterra iriam reconstruir a cidade no lado ocidental. Então Berlim também foi dividida. Berlim ficou no meio da Alemanha oriental. Só que como houveram essas fugas em massa da população, os comunistas da União Soviética e da Alemanha Oriental resolveram criar o Muro de Berlim. Muro esse que acabou ficando o símbolo da Guerra Fria. E o muro foi erguido cercando toda, não é só um pedaço não, ela cercou toda a área da Alemanha DDR, para impedir que as pessoas fugissem. Isso aqui é um memorial.
É de graça, você não paga para entrar aqui, você não paga para ter acesso a uma torre que você pode observar como era o muro original da época. E aqui. Bom, como eu falei algumas vezes, a Alemanha Oriental ela tinha uma vizinha indigesta, que era a Alemanha Ocidental. Então, para impedir a fuga dos berlinenses que moraram na área comunista, eles construíram o muro. E aqui na Bernauer Straße tem um trecho bem conservado do muro, original da época. Você tinha a divisão muito larga, não tinha só o muro, você tinha um muro e tinha uma zona morta, com minas terrestres, holofotes e as torres de vigilância, né, que os comunistas chamavam do último bastião contra o fascismo capitalista. Então o controle era super rigoroso, tudo para impedir que as pessoas passassem de um lado para o outro. Vocês devem estar percebendo que na base do muro, né, o muro é feito em L. Se vocês perceberem, o muro de Berlim ele é feito em L. Vocês podem ver que tem o muro e tem uma basezinha. Por que tem essa base? Para impedir que as pessoas viessem com um caminhão, com um carro, batesse e derrubasse o muro, porque se bate no muro, o próprio peso do carro, né, impede que o muro caia. Então assim, cara, esse é um trecho do muro de Berlim. Você vê que tem um muro com um segmento de uma zona intransponível, né, era uma zona... Do outro lado tinha um outro muro e as torres de vigilância. Não estamos em Munique, mas o que importa? O que importa é que estamos felizes, né? Gosta de tomar cerveja, tomar um energético. Isso aqui é ampola pro coração, rapaz. Isso aqui dá um energético, pá, bomba. Toma o negócio, fica até mais feliz. Oi! Oi! Fica mais brincalhão, fica mais alegre, com a disposição. Enfrenta o frio do peito aberto. Isso aqui é a recompensa do guerreiro, rapaz. Depois de um dia inteiro andando. Se você gostou do vídeo, dá um like, dê um comentário, inscreva-se no canal. Prost!